longe de ti vivi, mas tua graça me alcançou. Hoje em ti estou. Olá, queridos, muito bom dia para você que está ouvindo esta emissora 105,3 FM, Rádio Novas de Paz. Está entrando ao ar mais uma edição do programa Voltemos ao Evangelho. Eu sou o pastor Bruno Rocha e vou fazendo companhia com você até o meio-dia para orar por você, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa, gloriosa e especial. É um grande prazer, é uma grande alegria entrar no seu lar, no recinto da sua casa e fazer companhia com você para trazer o melhor da palavra do Senhor e das canções que tocam o nosso coração e em especial adoram e exaltam o nome do Senhor, tá bom? São 11 horas com mais 5 minutos, está entrando ao ar esta programação neste momento para abençoar a sua vida. Você que me ouve no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, você que me ouve no seu comércio, você que me ouve no seu carro, no fone de ouvido via celular, que Deus abençoe sua vida de uma forma especial, tá bom? Olha, a palavra do Senhor para a sua vida está em Salmo 84, versículo 5, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, a qual passarão pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Palavra do Senhor para a sua vida neste momento. Esse é o programa Voltemos ao Evangelho, 11 horas com mais 6 minutinhos. Poderá me condenar.
Olha, você acabou de ouvir aí, Juliano Som, palavra do Senhor sendo cantada para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Que Deus abençoe sua vida de uma forma especial. 11 horas com mais 3 minutos, e eu sou pastor Bruno Rocha e estou aqui nesta emissora para pregar o Evangelho, para ensinar você as Escrituras, a palavra do Senhor. Quero abrir a participação para você no 3082-2134, é o telefone que você liga, deixa o seu nome para oração. Nós estaremos entrando a Deus em oração e apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família de uma forma especial, ou através do WhatsApp da rádio, que é o 991731115, é o telefone da sua participação. Nós estamos em um tempo complicado, um tempo de crise, e nós precisamos orar por esse país, orar por essa nação, né? Orar para que Deus possa ter misericórdia. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que o profeta Joel, ele viveu numa época de grande devassidão na nação, e a Bíblia diz que o trigo foi tirado, a Bíblia diz que o mosto se secou, a Bíblia diz que o óleo estava em falta, o azeite, e o profeta Joel começou a profetizar que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho, o mosto e de azeite, e o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E nós já temos uma ideia de quais são esses gafanhotos que atuam aqui no Brasil, né? Então nós precisamos orar para que o Senhor possa restituir, né, esse tempo de crise, esse tempo de angústia, de dor, né, a qual nós estamos passando, e precisamos interceder para que Deus possa levantar homens santos, homens dignos, homens com caráter ilibado, para assumir a liderança e para estar na liderança do povo. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora, mas quando o justo governa, a alegria, a providência do Senhor, né? Então vamos orar por esse país, por esse Brasil, por essa nação, para que o Senhor possa levantar governantes segundo o seu coração, para que ele possa abater Saul e levantar Davi para nos governar e para estar na liderança do seu povo. Amém? Eu quero dizer para você que amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor e clamando a Deus, buscando a misericórdia do Senhor. Nós estamos nos reunidos na Avenida da Liberdade, número 821, no bairro Alterosa, e nós estamos ali todos os domingos e todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, orando e pregando a palavra de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é meu convidado especial. Pastor, eu gosto muito da exposição da palavra, da pregação do Evangelho. Eu não vou prometer você porta aberta, não vou prometer você unção de cura, não vou prometer você revelação, não vou prometer você nada. Mas o comprometimento que eu tenho é com a palavra, é com a pregação da palavra, é com a pregação do Evangelho. Então você que quer ouvir a palavra, entender a mensagem do Evangelho, entender que nós somos forasteiros neste mundo, peregrinos neste mundo, entender que enquanto nós estamos aqui, nós podemos passar crise, enfermidade, dor, e que nada disso vai interferir na nossa salvação. Se você entender isso, eu quero convidar você para estar no dia domingo, amanhã, a partir das 19h30. Agora, se você está indo à igreja, buscando uma bênção, buscando uma porta, buscando um milagre, ali não é o local para você. O local para você é outro, mas ali nós estamos ali para aprender o Evangelho, para aprender a palavra de Deus, para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que amam a Deus. Então nós estamos ali com comprometimento, não com o homem, com comprometimento com Deus, com a palavra de Deus. Nós estamos ali nos reunindo não para adorar o homem, mas para adorar a Deus, não para buscar nossa bênção, mas para entregar a Deus adoração, louvor e exaltação, e magnificar a sua presença e principalmente agradecer a Ele pela vida, agradecer a Ele por estarmos vivos, agradecer a Ele por termos saúde, né? Porque muitas pessoas queriam ter esta oportunidade que nós temos de cultuar, de adorar a Deus, e não podem, porque estão num leito de enfermidade, porque estão debilitados e não podem exaltar a Deus da forma como nós exaltamos. Então nós precisamos agradecer a Deus pelos privilégios que Ele nos concede e não fazer de Deus um negócio
e não fazer da fé uma gambiarra, não fazer da fé um comércio, né? Um mercantilismo, uma troca. Deus me dá e eu te dou. Não fazer isso, mas é entender que nós não temos direito a nada, nada. Nós não temos direito. O direito que nós temos é ir para o inferno. Esse é o nosso direito, esse é o nosso merecimento. Se Deus me mandar 1000 vezes para o inferno, eu vou dizendo o Senhor foi bom e vou aplaudindo ainda adorando a justiça dele, porque foi justiça. Tudo que eu mereço é o inferno, gente. Tudo que você merece é a condenação. Todos que chegarem no céu chegarão dizendo: eu cheguei aqui, mas eu não mereço estar aqui. Isso aqui é muito lindo demais para mim. Eu não mereço nada disso aqui, porque eu sou pecador. Foi misericórdia e graça. Mas aqueles que chegarem no inferno olharão e dirão: eu mereço estar aqui, porque foi justiça. Deus foi justo. Deus foi justo. Então o inferno é merecimento, o céu é não merecimento, é graça, é misericórdia, é compaixão da parte do Senhor. Entendendo isso, você vai entender que você não tem direito a nada. Quem é você para olhar para Deus e dizer: eu quero minha cura? Quem é você? Quem é o homem mortal? Acaso pode o barro dizer ao oleiro o que ele tem que fazer ou não? Quem somos nós? Se o próprio Cristo, quando estava indo para o Calvário, ele orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Se o próprio Cristo orou dizendo: se possível, quem é você para dizer eu determino? Para dizer eu profetizo? Para dizer eu não aceito? Quem é você para reivindicar direitos? Que direito você tem diante de Deus? Nós estamos vendo aí na mídia, homens e mulheres, cidadãos brasileiros, reivindicando direitos na sociedade, na política, na economia. Aí sim, nós temos direitos, porque somos cidadãos da terra. Então nós temos direito de reivindicações. Mas quando nós falamos do céu, nós não temos direito algum de reivindicar o céu, de reivindicar as promessas de Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador, é Ele que nos fez. Nós não pedimos para nascer, pedimos? Nós não pedimos a Deus para nos fazer. Ele nos fez porque Ele quis, no momento que Ele quis, na hora que Ele quis, e na hora que Ele quis. Então, quem vai fazer a obra é Deus. Então é no tempo certo, é na hora de Deus. Não adianta espernear, não adianta fazer chantagemzinha, dizer: se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia, Deus tem que mudar, ou vai ou racha, ou acontece ou não. Não adianta, isso é tudo chantagem. Deus não vai deixar de ser Deus, você mandando ou não, você pedindo ou não. Se Ele fizer, já diz uma canção aí: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Nada vai mudar o poder de Deus, tá? Você pode viver a vida inteira e não adorar a Deus. Nada vai mudar para Deus. Nada vai mudar em Deus. Você pode viver 80 anos da sua vida e não adorá-lo. Ele vai continuar sendo Deus, você adorando ou não. Isto quer dizer que Ele não te fez para você o adorar. Não, Ele não fez você com esse propósito apenas de você o adorar. Ele fez você para manifestar a glória dele em você. Aí é diferente. Deus não fez o homem para o adorar, porque antes dele fazer o homem, ele já era adorado, ele já recebia adoração. Deus fez o homem para manifestar a sua glória na vida do homem. É para que o homem se pareça com ele, por isso ele fez a imagem e a sua semelhança. É para que a glória de Deus se manifeste, a glória de Deus e não a nossa glória. Então nós não temos o direito de chegar em um culto e dizer: eu vou fazer 7 dias para Deus abrir a porta. Isso é chantagem. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de falar: eu vou jejuar para Deus fazer isso na minha vida. Não. O jejum bíblico nunca estava ligado a bênçãos. O jejum bíblico sempre, todos os homens que jejuaram na Bíblia, eles jejuaram para ganhar pelejas, para ganhar uma causa e principalmente para adorar ao nome do Senhor, para atrair a presença de Deus na sua vida. Mas não era em primeiro plano para receber uma cura, para receber uma bênção. Por isso, a Bíblia do início ao fim, ela humilha o homem e exalta Cristo. Ela mostra que nós não temos direito nenhum diante de Deus. O único direito que nós temos é o inferno, desde o momento em que nós
quebramos a sua aliança, desde o momento em que nós desobedecemos a sua palavra, que nós pecamos lá no Éden. Então nós perdemos esta comunhão com Deus e Ele nos deu justo castigo, mas Cristo na cruz do Calvário, Ele aplacou a ira de Deus, Ele foi o nosso substituto, Ele foi o nosso vicário, Ele foi o nosso fiador, Ele assumiu a nossa dívida e disse: a partir de hoje você não deve absolutamente nada, porque toda a sua dívida foi para minha conta, toda a sua dívida é minha e eu pago ela com meu sangue na cruz do Calvário. Então esse é o evangelho verdadeiro, essa é a palavra de Deus, é o evangelho que ninguém quer ouvir, né? É o evangelho que são poucos aqueles que suportam a pregação, porque é de duas ou uma, ou você se arrepende ouvindo essa palavra, ou você se ofende, não tem meio termo, é duas ou uma. Ou você se arrepende, ou você se ofende com a pregação do evangelho. O que eu tenho percebido pregando essas mensagens, essa pregação, é que boa parte está se ofendendo, ao invés de se converter à verdade do evangelho, está se ofendendo. Mas não foi diferente com Cristo. Cada vez que Cristo se aproximava da cruz, menos a multidão seguia. Cada passo que Jesus dava próximo à cruz, era menos a multidão que o acompanhava. Porque cada momento em que você se aproxima do evangelho, se aproxima da cruz, a multidão vai diminuindo. Então quando você vê multidões, né, abarrotada, é porta larga, não é porta estreita. Porque o céu não é para todos. O céu não é para, repito, o céu não é para todos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando a Bíblia fala pouco, esse pouco aí pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, esse pouco aí pode ser 10. Então que nós possamos estar entre esses poucos que são escolhidos, eleitos, chamados segundo a presciência de Deus, segundo a autoridade de Deus, para alcançarmos a nossa salvação, tá bom? Chega de você basear sua fé naquilo que você acha. Aquilo que você acha não é as Escrituras. Aquilo que você acha é irrelevante. Na Bíblia não tem aquilo que eu acho. A Bíblia eu creio. É a palavra de Deus, eu creio. Independente se eu aceito ou não. Independente se vai na minha linha de raciocínio ou não. É palavra, é evangelho, é Bíblia Sagrada. O evangelho é esse: Cristo morrendo pelos nossos pecados e não morrendo pelos nossos sonhos. Evangelho é esse: é Cristo abrindo um novo e vivo caminho que leva ao céu e não abrindo porta de emprego. Evangelho é esse: é Cristo levando na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas maldades, e não levando ali para a cruz, indo para a cruz para restaurar nossos sonhozinhos, nossas bençãozinhas, nossas curazinhas, porque sem isso nós não vivemos. Não é isso. Evangelho é Cristo vindo e dando a sua vida por nossos pecados. E é isso que nós estamos ali todos os domingos e todas as quartas-feiras, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, pregando a palavra, né? Nos enchendo desta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra do Senhor. Nós não estamos ali buscando outra coisa a não ser Cristo, porque Cristo é suficiente. Então você não precisa ir ali, você não precisa levar 10% do seu salário, você não precisa levar oferta, não precisa levar dízimo, não precisa levar envelope, não precisa enviar nada, não precisamos de nada. O que nós precisamos é de Cristo. Você não precisa de casa, você não precisa de carro, você não precisa de emprego, você não precisa de porta aberta, você não precisa de cura, você não precisa de saúde, você não precisa de nada. O que você precisa é Cristo, porque Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é suficiente, gente. Busque Cristo, busque Jesus, busque a palavra de Deus, busque o Espírito Santo e você vai ter tudo na sua vida. Você vai ter aquilo que não perece, você vai ter aquilo que o ladrão não rouba, você vai ter aquilo que
aquilo que nada pode corromper. A traça e a ferrugem não corrompe. Jesus disse assim: trabalhai, mas trabalhai não pela comida que perece. Jesus diz assim: trabalhai, mas trabalhai não pela roupa que perece, mas trabalhai pelo tesouro celestial, pelo reino dos céus. Então tudo que nós fazemos não são para nós, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então se eu levanto 6 da manhã para ir trabalhar, eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para Deus. É tudo para que o nome dele seja glorificado, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu não tenho nada, eu não vou levar nada para a morte. A morte, ela é o destino de todos os homens, e lá você não vai levar nada. Lá só vai estar aquilo que você realmente tem e aquilo que você realmente é, a sua alma. Para onde vai passar a sua eternidade? O negócio é muito mais sério, gente. É por isso que nós estamos ali atacando o X da questão, não falando dos efeitos, mas da causa. É atacando a causa, o pecado. O pecado é o grande mal da sociedade. O pecado está em Brasília, o pecado está nos bares, o pecado está nos prostíbulos, o pecado está nos motéis, o pecado está nas ruas, o pecado está nas igrejas, o pecado está nos centros de umbanda, o pecado está em todos os lugares. O pecado está na religião, o pecado está na não religião, o pecado está no acreditar até o nosso acreditar em Deus está corrompido pelo pecado, até a nossa fé, ela está corrompida pelo pecado, se não for a fé de Cristo. Eu não tenho fé na minha própria fé, porque se eu tiver fé na minha própria fé, eu vou afundar. Eu tenho fé na fé de Cristo, porque a fé é o dom de Deus, então ela não vem de mim para Deus, ela vem de Deus para mim, é unilateral, vem do alto para baixo e não de baixo para o alto. Então isto é o evangelho, gente, isso é a pregação cristocêntrica, excluindo o homem do centro e colocando Cristo como centro. Cristo é tudo o que nós precisamos. Foi isso que Lutero entendeu, foi isso que abriu a mente de Lutero para trazer a reforma protestante, Teodoro de Bessa, Martinho Lutero, John Calvino, John Knox e vários outros reformadores. Isto veio no coração deles como uma flecha, isto penetrou no coração deles como uma luva, caiu como luva na mente deles, e eles entenderam que Cristo é suficiente. Eu não preciso mais do canto das missas, eu não preciso mais de peregrinar a Roma, eu não preciso mais de descabelar, eu não preciso mais de rasgar os meus joelhos de sacrifício, eu não preciso mais de campanhas, eu não preciso mais de dízimos, eu não preciso mais de dar tudo que eu tenho, não preciso mais de nada disso. O que eu preciso é de Cristo. Cristo é suficiente para a vida do homem, Cristo é suficiente para a alma do homem, e é isso que nós estamos pregando, e é isso que eu pregarei até o último instante da minha vida, até o último momento da minha vida. Cristo, somente Ele. A minha mensagem, a nossa mensagem deve ser Cristo. Nós não temos o direito de mudar a mensagem de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas fica ao seu critério continuar sendo enganado pela religião, continuar bebendo da água do poço da religião, ou beber daquela água que diz: se você beber desse poço, você vai continuar tendo sede. Se você continuar fazendo campanhas, indo, dando dias, nada vai mudar, você vai entrar no círculo vicioso, você vai precisar fazer todo dia, é 7 elos, depois 7, mais 7, depois de 7, mais 7, você vai continuar bebendo da água e vai continuar tendo sede. Mas o dia que você beber da água que Cristo lhe der, o Evangelho, a palavra de Deus, nunca mais você tornará a ter sede. A porta vai fechar, você vai dizer: ih, fechou a porta, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veio uma doença, e eu vou usar até uma expressão forte aqui, veio um câncer, veio uma doença na sua vida, você vai orar pedindo: Deus cura, vai. Mas se Deus não curar, você vai dizer: eu estou me aproximando de Cristo, essa enfermidade aqui vai ser só um veículo, e se eu morrer, vai ser lucro, vai ser só um veículo para me levar mais perto de Cristo. Isto é uma mente regenerada, isto é um coração santificado, isto é um coração de alguém que entendeu o Evangelho, de alguém que não ama a si mesmo, que não ama a sua própria vida, que tem a sua vida por perca e ganhou a
Cristo. Isto é um coração de alguém que perdeu a sua vida para achá-la a Cristo. E eu quero dizer para você que o céu é para perdedores. Se você é um perdedor, o céu é para você. Agora, se você quer ganhar vida, quer ganhar porta, quer ganhar as coisas do mundo, o céu não é para você. Você vai ganhar a terra, mas vai perder o céu. Porque o céu é para quem perde a terra, tá? O céu é para quem perde esse mundo para ganhar o céu, o outro mundo. Então nada nesse mundo nos satisfaz, porque nós fomos feitos para outro mundo. Palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã. Quero falar contigo, 3082-2134. Quero conversar com você, pastor. 99173-1115 é o telefone da sua participação. Próxima canção, após esta canção, pregação da palavra do Senhor para a sua vida.
queridos, a palavra do Senhor, Isaías capítulo 49, versículo 1 ao 3, diz assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Olha, queridos, no meio de tantos falsos servos de Deus, no meio de tantos falsos mestres, falsos profetas, o que é esperado de uma nação, de um povo, de uma igreja, de pessoas, é verdadeiro servo, né? É verdadeiros homens de Deus. E o livro de Isaías, ele nos revela as 3 características de um verdadeiro servo de Deus, as características de um verdadeiro homem de Deus. Para isso, nós precisamos entender qual era o livro e como foi escrito o livro de Isaías. O livro de Isaías é tido por alguns como o 5º evangelho da Bíblia, porque é a fonte para mais de 400 citações no Novo Testamento. O livro de Isaías é endereçado para 3 cenários diferentes na história humana. Primeiro, na vida de Isaías, nós encontramos do capítulo 1 ao capítulo 39 a história de Isaías. Segundo, dentro do exílio de Israel, nós sabemos que o povo judeu viveu durante 70 anos no cativeiro. E o livro de Isaías vai ser um livro tratando sobre o exílio e também o pós-exílio, porque Isaías também profetizou para o pós-exílio, o pós-cativeiro. Mas no capítulo de número 49, o versículo 1, que é o texto que ora fazemos menção, está no segundo período, no período do cativeiro, dentro do cativeiro. E esse texto aponta para a libertação e mostra-nos um servo, e este servo será levantado no período do cativeiro, no período do exílio do povo, e trará a restauração, e trará a libertação, e trará o rompimento com as alianças do exílio, e trará o rompimento das alianças do cativeiro. Judá e Israel havia abandonado o Senhor, e Deus os castiga severamente, enviando o cativeiro da Babilônia. E o castigo durou 70 anos. O povo de Deus estava sendo oprimido pelos inimigos durante 70 anos, porque eles abandonaram a Deus, serviram a outros deuses, serviram a si próprios, acharam que o culto seria conveniente a eles mesmos e adoraram o Deus imediatista, o Deus que abre portas, o Deus que faz e que dá as coisas, mas não Deus das Escrituras. E esse é o motivo do período do cativeiro, Deus castigando o seu povo, Deus permitindo a queda da nação para promover um grande avivamento depois. Mas Deus queria mostrá-los o tamanho do seu poder no meio do cativeiro. E em 586 a.C., o reino sul, que é o reino de Judá, foi invadido pela Babilônia e houve destruição do templo em Jerusalém e exílio e cativeiro dos judeus. Logo, as profecias de Isaías, nesse contexto, são de extremo terror e tremor para a nação, mas não apenas de terror, mas também de esperança, que Deus traria a quebra do exílio, que Deus os arrancaria das mãos dos babilônios, das mãos dos inimigos. Ele também profetiza a queda da Babilônia e a libertação por um rei chamado Ciro, o rei persa. Isaías, ele começa a proclamar, além dessa salvação política imediata, ele também aponta para uma salvação espiritual, porque, como eu falei, não era apenas uma opressão política dos inimigos para Judá, mas era também uma opressão espiritual da parte de Deus para Judá, porque eles haviam abandonado
negado Deus, porque eles haviam distanciado de Deus. E Deus então permite o cativeiro. Alguém traria justiça no capítulo 42. E esse alguém que traria justiça seria um mediador de uma nova aliança do seu reino e do seu povo. Esse alguém que traria justiça, traria restauração e libertação, traria luz para os gentios. E esse alguém não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele, somente ele, foi aquele que quebrou o exílio espiritual. Esse homem que será o libertador da nação, remiria o pecado do seu povo e quebraria as alianças do exílio. Ele seria, no capítulo 50, o servo sofredor, e no capítulo 53, ele daria a sua vida, ao ponto de ninguém dar crédito à sua pregação, mas ele, como o cordeiro mudo, seria levado pelas mãos dos seus tosqueadores. Tudo isso para quebrar esta aliança de exílio, esta aliança de cativeiro da nação por causa da sua desobediência. Logo, o texto que nós lemos está falando de um libertador. O texto que ora lemos está falando de um servo que traria restauração, remissão, restauração e libertação. Esse texto está falando de um servo sofredor. O seu nome é Cristo, o nosso Senhor. E o versículo 1 do capítulo 49 mostra que é o anúncio desta grande mensagem, a mensagem da salvação. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Aqui está falando do anúncio e do prenúncio da mensagem de libertação. Há um paralelismo aqui. Terras do mar e povos de longe, nos deixa claro que a mensagem não é somente para Israel, mas a mensagem também é para outras nações, as nações além do mar, outras nações na face da terra. E esse texto, quando usa a palavra ouvi-me, ó terras, está dando para nós uma palavra de advertência, uma palavra de atento. Escutai-me, ou seja, não somente ouvir, mas também escutar com atenção esta mensagem que é importante, esta mensagem que é advertente, esta mensagem que é o prelúdio, que é o anúncio, que é o início de uma grande era, de um grande tempo, de uma grande restauração, de uma grande libertação. Esse texto começa a dar para nós 3 características deste homem que virá para libertar, 3 características deste homem que virá para tirar esta opressão de exílio. E a primeira característica de um verdadeiro redentor é que ele é chamado por Deus. Versículo 1 diz assim: ouvi-me, terras do mar, e povos longe, escutai-me. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Primeira característica de um redentor é que ele é chamado por Deus. Ele nasce não como a encarnação humana, mas como a encarnação divina, a encarnação do Verbo. Esse texto está fazendo menção do nome do Senhor, quando diz que ele foi chamado pelo seu nome. O Senhor me chamou desde o ventre, e desde o ventre fez menção do meu nome. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que aquele que chamou esse servo o deu autoridade para libertar, fez menção do seu nome, ainda desde o ventre da sua mãe, para cumprir uma missão de chamado por Deus e não pelos homens. Este é o verdadeiro servo, este é o verdadeiro anunciador, este é o verdadeiro pregador, este é o verdadeiro pastor das ovelhas, este é o verdadeiro servo de Cristo, aquele que prega não a sua mensagem
mensagem, mas a mensagem do seu anunciador, a mensagem do que o comissionou para uma grande obra. O verdadeiro chamado de Deus, ele é chamado desde o ventre, predestinado para a salvação desde a eternidade, porque esta chamada não começou com os homens, começou com Deus. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou com os homens, começou com Deus. Não começou na terra, mas começou no céu, no coração e na mente de Deus. E a primeira característica, senhoras e senhores, é que o verdadeiro chamado, ele tem um chamado específico, um chamado de Deus, de proclamar, de promulgar, de pronunciar a mensagem do Evangelho. A mensagem, ele começa dizendo: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai-me. Escutai-me o quê? O Senhor me chamou desde o ventre, e desde o meu nascimento fez menção do meu nome. Primeira característica de um servo de Deus é a primeira característica de Cristo. Ele foi chamado por Deus desde o ventre. Segunda característica, meus irmãos, de um verdadeiro servo de Deus é que esse servo é alguém preparado por Deus. No versículo 2, vai falar sobre isso. E fez a minha boca como espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como a flecha polida, e me guardou na sua aljava. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a boca desse que foi chamado é como a espada aguda, que fere, que até mata, mas que traz avivamento. Alguém preparado, espada afiada, fala de preparação. Flecha polida, fala de preparação. Duas figuras, espada e flecha, apontam para a luta que aguarda o grande servo, a cruz, a redenção, a regeneração. O Messias teria que enfrentar a espada, teria que enfrentar a flecha, a luta travada no seu falar, porque a sua boca será como espada aguda e afiada. Jesus enfrentou uma luta quando pronunciou o Evangelho, porque aquele que prega o Evangelho, a verdade, ele enfrenta luta, porque as pessoas não querem ouvir o Evangelho. É espada, é flecha polida, é espada afiada. Então ninguém quer ser ferido pela mensagem do Evangelho, mas o verdadeiro servo, a sua boca é espada, a sua boca é flecha, a sua boca anuncia a pregação do Evangelho. E essas figuras apontam para a sua boca, porque a flecha vem da boca e a espada vem pela palavra, vem pela boca. Ou porventura não é a palavra de Deus, como espada de dois gumes, afiada, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Eles queriam pegar Jesus pelas suas palavras. Repare no Evangelho, os fariseus, escribas, saduceus queriam pegar Jesus pelas suas palavras, porque as palavras de Jesus eram uma flecha polida, as palavras de Jesus eram uma espada afiada. Enganos, sofismas no ministério sempre é vencido com a espada afiada. Engano, sofisma, falso evangelho, falsa doutrina, falso ensinamento sempre é vencido com flecha polida. Se você é um pregador do Evangelho, mas a sua boca não tem uma espada afiada e na sua boca não tem uma flecha polida, você vai ser enganado pelo sofisma religioso, você vai ser enganado pelo engano religioso, porque a minha pregação, a sua pregação deve ser espada polida, deve ser flecha polida e espada afiada. Se a espada e flecha apontam para a luta, os adjetivos dela apontam para o preparo, porque flecha é luta, mas flecha polida é flecha preparada. Espada significa luta, mas espada afiada significa espada preparada. E preparação, meus irmãos, não é da noite para o dia, é uma flecha polida. Jesus está preparando a sua mensagem, a palavra, a preparação espiritual. Em Marcos capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que quando ele começou a pregar,
Todos se maravilharam com a sua doutrina, com a autoridade que ele pregava a verdade, com a autoridade com que ele pregava a mensagem das Escrituras. Terceiro ponto, para a gente encerrar. Terceira característica de um verdadeiro servo de Deus. A primeira característica é que ele é chamado por Deus. A segunda é que ele é preparado por Deus. E a terceira característica é que ele é guardado por Deus. Ainda no versículo de número 2 diz que a flecha polida está guardado na sua aljava. Isto aqui mostra a forma dos verbos no original, nos mostra que Deus tem os seus meios de esconder, de ocultar, de proteger os seus servos até no momento exato de mostrá-los, de expô-los, de anunciá-los. A flecha está na aljava, fica oculta até o momento de ser usada. Quando a flecha está guardada na bolsa do flecheiro, que é chamada de aljava, ela está oculta e está ali se preparando para o dia do ataque, para o dia a ser usada. Assim foi com Cristo até os seus 30 anos, dentro da aljava, guardado para o dia do ataque, para o dia da redenção, para o dia da redenção da nossa alma. Após isso, ele se manifesta de forma pública e efetua o seu ministério. No versículo 3, para a gente encerrar, o servo, ele não apenas está guardado por Deus, mas ele é de Deus. O versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. O servo é de Deus. E se o servo é de Deus, se a obra é de Deus, ela vai prosseguir. Se o reino é de Deus, ele vai se encarregar de estar na frente da batalha. A propriedade é dele. O verdadeiro servo não teme a homens e nem a morte por pregar a verdade, porque ele é de Deus. E isto é uma aplicação para nós nessa manhã. Cristo é o modelo do ministério. Se você quer ser um verdadeiro servo, você deve ter essas três características, porque são as três características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando.
pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Olha, muito bem, você está ouvindo aí a versão completa da canção Lindo És. Eu quero orar por você, tá bom? Quero orar por você. No próximo sábado nós retornaremos com essa programação. Eu oro já fechando esta programação nesta manhã. Ó Jesus, a minha oração a Ti é que o Senhor alcance cada casa, cada lar, cada vida, cada coração que ouviu a mensagem do Evangelho, está se constrangendo, se arrependendo e recebendo a mensagem. Ó Deus, eu Te louvo por isso. Eu Te agradeço por esta emissora, por esta rádio. Ó Deus, Te agradeço e quero pedir ao Senhor a graça e o favor do Senhor, de acordo à Tua vontade, sobre cada um. Que essa programação seja para nos conformar à imagem do Seu Filho e que possamos ser mais parecidos com Ti, Jesus, através dessa programação. Que de alguma forma o Teu nome receba glória através desta programação e desta emissora. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Olha, nós chegamos aos instantes finais desta programação. Próximo sábado, a partir das 11 horas, estaremos orando e pregando a palavra do Senhor. Gostou da mensagem, da pregação e da programação? Visite-nos, Avenida da Liberdade, 821, bairro Alterosa. Igreja Cristã Suprema Graça. Uma igreja reformada, sempre reformada. Deus abençoe você. Forte abraço ao seu coração. Deus te abençoe. Nossa glória.